Você foi lá, fez seu cálculo para descobrir qual que é o seu arcano pessoal do tarô e conseguiu o resultado 12, o pendurado ou o enforcado. E aí, quer descobrir o que que significa? Você já deve ter visto um textinho ou outro na internet, mas ficou meio, não me caiu muito bem não, quero me aprofundar. Então, vamos conhecer isso agora nesse vídeo, tá? Vou destrinchar aqui esse arcano para você no sentido de arcano pessoal. Se você não sabe o que é arcano pessoal, já fiz um vídeo aqui no canal, o primeiro dessa série de vídeos, onde eu explico certinho o que que é e como calcular o seu próprio arcano pessoal, tá? E tô fazendo um por arcano aqui até acabarmos com todos os arcanos pessoais, tá? Então não esquece de se inscrever no canal para acompanhando. De repente, você não precisa assistir só o seu arcano pessoal, mas assistir todos para aprender um pouquinho sobre tarô, para ter uma aula, para conhecer outras pessoas também, né? Através dos arcanos pessoais das outras pessoas, certo? Se você não me conhece, sou o Renan Omote, sou tarólogo e junta lá no Instagram comigo, me segue lá, porque meu conteúdo é lá, tá bom? Às vezes eu dou as caras no YouTube, mas é lá que o bicho pega, tá? Então vamos lá, gente. Direto ao ponto aqui sobre o pendurado. Um arcano que muita gente também. Eu falei isso na Roda da Fortuna, né? Muita gente não gosta. Olha o pendurado e fala: não, pendurado não, pelo amor de Deus. Primeira coisa que passa na nossa cabeça quando a gente vê o pendurado é que tá tudo travado, tá tudo bloqueado. E não é, não, tá? Eu vou desconstruir um pouquinho disso aqui nessa aulinha de hoje. Mas se você tem um pendurado como arcano pessoal, você vai ficar muito feliz com as qualidades que eu vou falar aqui também. Lembrando que as qualidades que a gente fala aqui, se você é pendurado, né, no seu arcano pessoal, são coisas que têm que ser trabalhadas, tem coisas que têm que ser exaltadas, focadas, assim como os defeitos, né, para você analisar, para você rever internamente o que está pegando, porque nem sempre você vai estar nesse modelinho perfeito que eu estou passando para você, tá? É só um tipo de energia que chega para as pessoas de pendurado como arcano pessoal. Então vamos lá. Primeiramente, pontos positivos. O primeiro deles é entender as coisas por outro ângulo. Por quê? Porque o pendurado, a gente deveria estar assim. Só que ele se coloca nessa posição de ponta cabeça para quê? Para ter uma perspectiva diferente. Quando você está nessa posição, você enxerga tudo ao contrário. Isso pode ser um pouco ruim por um lado, mas por outro, te dá uma perspectiva diferente. Então, imagina que você está numa situação que você está tão acostumado com aquela situação que é isso, assim. A vida é só isso. Você não tem uma coisa diferente, uma visão diferente. Quando você se coloca de ponta cabeça, você fala, cara, agora eu estou chegando a um ponto de vista que eu jamais podia imaginar. E o pendurado, como marcando pessoal, ele representa uma pessoa que tem essa capacidade de maneira muito natural. Um exemplo, uma pessoa que a vida inteira trabalhou para os outros, trabalhou CLT, desde os 18 anos, sempre carteira assinada, sai do emprego e, pô, tá com 45, tá quase aposentando. E fala, cara, a vida é isso daqui. Empreender é uma coisa que não cabe na cabeça dessa pessoa até que ela se permita passar pelo pendurado para enxergar tudo diferente e falar, por que, que eu não posso tentar? Então é só um exemplo que me passou pela cabeça agora. Tem tantos outros, tá? Às vezes a gente se apega demais às nossas ideias e o pendurado não. Ele pode entender as coisas por ângulos diferentes. Ele se abre a esse tipo de perspectiva. Isso é extremamente positivo. Isso ajuda muito na vida da gente. Então, se você tem um pendurado, até se você não tem, peço para que você faça esse exercício, trabalhe isso, né? Se coloque de vez em quando numa posição desconfortável que seja, mas para entender de maneira diferente como a sua vida poderia ser. Uma outra questão é que ele é muito focado nos processos internos, ele é muito aberto ao aprendizado, o pendurado. E aqui tem um ponto legal, né? O pendurado é o número 12. O próximo, o número 13, é a morte, né? E a morte, em alguns tarôs, é representada como uma borboleta. Por quê? Porque a borboleta só existe após a morte da lagarta. Nesse sentido, o pendurado, ou seja, o que antecede a borboleta, seria justamente o casulo. E ele está como um casulinho mesmo aqui, né? De ponta cabeça, assim, caidinho, paradinho. Então ele é um casulo. Muitas vezes, sabe o que representa? Olha que interessante, gente. A morte pode representar o nascimento. Porque o arcano da morte, ele é a transição entre a vida e a morte. Ou a transição entre duas fases, tá? Então quando a gente está aqui, ó, nossa vida. Morreu. Esse é o ponto que a gente morre. Aqui é o arcano da morte, o arcano 13. A gente vive a nossa vida espiritual. Vamos reencarnar? Pum! Esse mesmo ponto é o ponto da morte. Então a gente nasceu aqui, ó. Nascemos, vivemos, morremos. E aqui fica aquela lemniscata, aquele símbolo do infinito, vida e morte. Então esse ponto central é o arcano da morte. Ou seja, o parto também
é um arcano da morte. Inclusive, já fiz uma previsão de nascimento de uma criança com o arcano da morte por causa disso. Levando em consideração que a morte, que é o 13, é o parto, o 12 é o quê? O feto, de ponta cabeça, na barriga da mãe. Então, levando em consideração, olha aqui, a cabeça está saindo aqui para baixo já, a luz chegando. Então, o que é um feto? Ou o que é um casulo? Não tem nada acontecendo, tá parado, o bebê tá parado aí na barriga da mamãe. O casulo tá paradinho, é estagnação, não é? Será? Para que um embriãozinho, um sêmen, vire um espermatozoide, perdão, vire uma criança, você acha que está parado? Imagina o tamanho do processo interno que acontece. Da mesma forma, um casulo. Para uma lagarta virar uma borboleta, você acha que é fácil, meu irmão? Imagina o que acontece ali dentro. Então, para quem vê do lado de fora, tá tudo parado. Mas o pendurado, ele tem a questão de trabalhar internamente. Por isso que ele é alguém que consegue focar nos processos internos. É um amigo seu que some, ó. Ninguém sabe dele. Você tá perdido aí. Enquanto isso, você passou 5 anos. Você tá lá, trabalhando no mesmo lugar, na mesma mesa, com o mesmo uniforme, todo dia, mesmo jeitinho. Você tava na sua vida. Beleza, você é seu 8 de ouros lá. Aí você encontra esse amigo pendurado e tá do mesmo jeito. Ô, irmão, quanto tempo, beleza? Ô, bom, e aí, tudo certo? Tal. Você fala, pô, tá igual eu, né? Vivendo aí, normal. Quando você vai entender, esse cara passou por tantas transformações, tantas, mas são transformações internas. Ele não tá comprando carro, não tá ostentando roupa, não tá nada disso. Ele tá focado nos processos internos, sabe? Isso é muito positivo, muito bacana, tá? Então, é alguém que se abre muito para aprendizados. Justamente por ter essa facilidade de entender as coisas por uma perspectiva diferente, é alguém que consegue aprender, consegue absorver, consegue trabalhar internamente, certo? Olha que bacana ter o pendurado como arcano pessoal, gente. Uma outra questão, ele é disposto a perder. Isso é lindo, cara, isso é lindo, porque nós temos essa cultura do ganho, né? Principalmente aqui no Ocidente, principalmente aqui no Brasil, eu acho, né? Essa cultura do ganho, às vezes ganhando em cima do outro, tirando vantagem das pessoas. O brasileiro adora um descontinho, adora alguma coisa de graça, um brinde. E às vezes o jeitinho brasileiro é um perigo, cara, é um tiro no pé. Então o pendurado, ele tem uma visão diferente, ele está disposto a perder, ele está disposto a sacrificar o que for necessário. É alguém que não tem medo de colocar dinheiro num investimento, num curso, porque sabe que vai vir um retorno. E mesmo se não vier, ele está disposto a correr o risco, está disposto a aprender, a investir nas coisas, né? Então ele sabe que para você ganhar uma coisa, você tem que perder outra. Se você não sabe disso, se você não tem isso, sabe o que acontece? Você entra num trabalho, agora estou trabalhando, estou conseguindo meu salário, minha vida. E você vai sair ou você vai ficar insatisfeito porque você não tem tempo mais para ver suas séries. Você começa a namorar, nossa, que alegria, estou tão feliz, estou namorando. Mas você vai ficar triste porque você perdeu as liberdades de solteiro. Cara, a vida é sobre isso. Você tem que ceder alguma coisa para ganhar outra. Não tem outra forma de ser. Então, no pendurado, eu acho muito importante essa questão. Que ele entende que tem que sair perdendo por um lado, digamos assim, para poder ganhar alguma coisa. Né? Então, isso é maturidade para a vida. Mas nem tudo são flores. E vamos ver um pouquinho dos pontos negativos, porque sim, também tem pontos negativos. E se você for pendurado aí com marcando a pessoa, é importante você se atentar para esses pontos. Primeiro deles é uma dificuldade de movimento, ou um bloqueio, uma trava que você sente constantemente, tá? Como eu falei, ele foca muito nos processos internos. Só que a vida não acontece só aqui dentro, meu irmão. Tu tem que externalizar isso. Tu tem que projetar isso para o mundo. Não adianta você alcançar uma sabedoria incrível, meditando e aprendendo, e tendo vários processos espirituais, e consagrando ayahuasca um monte de vezes, e a minha cabeça expandiu, um monte de coisa e tal. E você não faz nada com isso. Você não consegue jogar isso para o mundo. Não consegue fazer uma doação, uma caridade, ajudar um irmão que está passando dificuldade, sei lá. Que adianta? Qual é o sentido? Então, o pendurado, por mais que ele tenha esse processo interno muito legal, muito bacana, ele tem uma certa dificuldade em externalizar isso, em transformar isso em realidade concreta, tá? Então, por vezes, é uma pessoa que pode ficar um pouquinho parada na estagnação, né? Atenção para esse ponto, tá? Muito importante. Um outro ponto interessante é que ele pode ter dificuldade de entender o ponto de vista da outra pessoa.
Ele é muito aberto a entender a sua própria vida por outra perspectiva, como nós já vimos, mas às vezes ele não consegue entender muito bem o ponto de vista do outro. Por quê? Porque às vezes o outro tá assim e o pendurado tá assim. Como é que entende? Para ele as coisas fazem muito sentido, mas às vezes quando ele vê o outro ele não consegue sintonizar, não consegue entender assim, sabe? Não tá na mesma frequência. Muitas vezes o pendurado pode ser alguém que tem aquela dificuldade de se sentir pertencente. Por exemplo, entrei aqui num terreiro de Umbanda. Mas não tô me sentindo em casa, não tô sentindo que é pra mim. Comecei a fazer um curso, fiz um curso novo. Nossa, o pessoal do meu curso tudo se enturmou, tal, pessoal legal, mas eu sinto que não é meu lugar. O tempo todo assim. Por quê? Porque não consegue entender muito bem a perspectiva do outro, o campo do outro, a visão do outro, a energia do outro, tá? É uma carta muito interiorizada, o que é positivo por um lado, como nós vimos, mas tem também suas consequências negativas, tá? Um outro ponto que é complicadíssimo, gente, o pendurado muitas vezes, infelizmente, é uma pessoa muito desistente, é uma pessoa que não tem aquela persistência, é uma pessoa que tem, às vezes, bate um sentimento de impotência, um sentimento de eu não sou capaz, não dou conta e tudo mais, né? Então, muitas vezes ele desiste, às vezes até mesmo antes de começar, né? Porque ele se sente de mãos atadas, né? Como na própria carta aqui, mãos atadas, pés amarrados. Então, assim, o que ele vai fazer nessa posição? Não tem nada que eu possa fazer. Muitas vezes ele vai cair nessas oitavas mais negativas e vai entender o mundo como algo que está acima das capacidades dele. Qualquer tipo de trabalho que venha, qualquer tipo de coisa, não, acho que não é para mim, não dou conta, tudo mais. Então ele pode cair nisso sim, inclusive no vitimismo, né? Se vitimizando demais e achando que não dá porque eu sou assim, não dá porque eu tenho isso, não dá porque eu tenho esse trauma, porque eu tenho assim, eu funciono assim, eu tenho esse problema, eu tenho aquilo, tal. E ok, gente, tem coisas que realmente são importantes de levar em consideração, mas você não pode permitir que essas coisas te limitem como ser humano. Tem que lutar contra essas coisas para buscar a sua evolução, né? Então o pendurado às vezes ele cai nessas ondas de vitimismo sim, certo? Mais um ponto de atenção aí para vocês. E é isso, basicamente é o que eu tinha para falar sobre esse pendurado aqui, sobre esse nosso casulo, tá? Que é a parte importante da vida, todos nós temos um pouquinho dessa energia. Mas se você tem o número 12 ali como somatório do seu arcano pessoal, para você isso é mais importante ainda, mais evidente ainda, tá bom? E lembrando que tudo que eu falei sobre o pendurado aqui é na perspectiva de arcano pessoal. Se você quer conhecer mais sobre ele, sobre todos os outros arcanos maiores, tem um curso de R$19, pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo, tá? Pode ser que ele suba. E tá no primeiro link na descrição, tá, gente? Só clicar lá e ser feliz, gente. Se você sintonizou com essa didática, se você acha que dá para aprender tarô comigo, que a comunicação fluiu, que é legal, dá um voto de confiança e entra lá. Primeiro passo muito importante para quem quer se aprofundar no tarô, conhecer, não para ser tarólogo, né? Não pode ser também, mas não necessariamente. Para quem quer conhecer tarô para aprender sobre a vida, tá? Fica o convite aí para você. Não esquece do like no vídeo, do comentário aqui embaixo, se for possível, manda um emoji, manda qualquer coisa para ajudar a engajar aí. E vamos se ajudando, beleza, gente? Então é isso. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!